Então, ontem eu falei que, em comemoração ao meu aniversário, eu falaria sobre a minha pesquisa da época da graduação. Então, vamos lá. Por que que tem um fundo aquático aqui? É porque o meu tema na graduação e no mestrado, gente, foi a ver com a arqueologia de ambientes aquáticos. Mas eu preciso contextualizar antes, porque eu entrei na arqueologia querendo trabalhar com bioarqueologia. Só que na universidade em que eu estava estudando não estava rolando muito. Eu poderia trabalhar com bioarqueologia, mas não seria algo voltado para o Egito Antigo. Até que um dos professores da minha universidade, que ele é especialista em arqueologia de ambientes aquáticos, e tinha um laboratório lá na época, ele veio falar comigo e disse: Márcia, por que você não faz então um trabalho comigo? Ele queria que eu falasse sobre os trabalhos de arqueologia subaquática no Egito. O que é arqueologia subaquática? É a arqueologia realizada dentro d'água, ou seja, você precisa mergulhar e tal. Aí o que eu faria era analisar não, levantar os trabalhos de arqueologia subaquática que rolaram no Egito. Só que eu pesquisando comecei a ver que os antigos egípcios eles tinham uma ligação um tanto especial com a água, uma ligação muito mais simbólica. E não tem nada a ver com esse lance de que só porque eles viviam no deserto eles cultuavam a água. Não é bem assim. Eles davam muitas propriedades simbólicas, políticas e sociais para a água. Uma coisa muito interessante. Então eu cheguei para o professor e falei: professor, eu quero trabalhar com isso aqui, porque eu nunca vi nenhum trabalho focando nisso. Aí ele falou: parabéns, você acabou de encontrar seu objeto de estudo. E foi assim que eu comecei a trabalhar com o simbolismo da água no Egito. E eu vou mostrar para vocês umas coisinhas muito interessantes aqui. Tudo bom? Porque normalmente, quando a gente pensa em água e sociedades antigas, o que, que o pessoal fala? Fala sobre subsistência, né? Conseguir água para sobreviver, água para você pescar. Ah, mas a água, ela vai muito além disso. Ela não é só água para cozinhar, pescar ou tomar banho. Ela serve também como uma forma de você se locomover. Você utilizar rios para ir de um lado ao outro, tal. Ela também serve como um espaço de socialização. Ok, eu coloquei um cara sozinho pescando, mas imagine que tem uma galera aí, ele está socializando, gente. E dentro dessas coisas, do que pode ser feito com a água, na água ou relacionado com a água, claro, né? Temos o Egito Antigo, que foi o meu objeto de estudo. Ah, Pavlova, eu penso em Alexandria. Exatamente. Um dos primeiros trabalhos relacionados com a área foi justamente Alexandria, principalmente com a descoberta do farol de Faros. O farol de Alexandria, né? A ilha de Faros, perdão. Onde tinha o farol de Alexandria e também a descoberta dos barcos de Dashur. Só que nunca foram trabalhos especificamente falando sobre a simbologia da água. Quando a gente pensa no Egito Antigo, a gente pensa justamente no Rio Nilo, ou então em Alexandria, como a Pavlova falou ali no chat. Só que no Egito Antigo ainda tinha os lagos artificiais, canais artificiais. Os egípcios eles procuravam formas de poder distribuir a água. Então, não pensem só no Rio Nilo sempre, ou então só em Alexandria. Os egípcios tinham outros lugares onde conseguir água. E a água era tão especial para eles, e isso eu vou explicar já já do que eu estou falando, que eles associaram a ela coisas relacionadas com seu dia a dia, política, discursos religiosos. Aí aqui vocês estão vendo essa coluna que tem um tema de lótus, que é uma planta aquática. Tem o deus Sobek, que é um deus com uma cabeça de crocodilo, ou às vezes ele é representado somente como crocodilo. Tem as embarcações, vocês vão ver muitas embarcações. Se olharem em templos egípcios, vão encontrar embarcação em algum lugar. Então, a água tinha um importante simbolismo para os antigos egípcios. É tanto que ela está presente, inclusive, no mito da criação deles. E assim, os egípcios eles tinham pelo menos 3, se eu bem recordo, mitos de criações diferentes. Mas a ideia central é a mesma, que é justamente o mar primordial, o Num, que era um mar silencioso e calmo, e de lá saiu uma flor de lótus. E essa flor de lótus estava em cima de uma estrutura chamada Bem-Bem. Essa flor de lótus e o Bem-Bem emergem, e de dentro sai o Deus Sol. É basicamente isso, o mito da criação do Egito Antigo. E a flor de lótus é o que, minha gente? Uma flor aquática. E eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar esse lance do mito da criação em coisas do Egito Antigo, em coisas que eles colocaram para representar esse mito. Quem vocês estão vendo aí é o faraó Tutankhamon, quando ele era criança. Tá aí a cabeça dele e aqui no pescoço,
onde está apoiado, é uma flor de lótus. Acredita-se que esse artefato representa o Tutankhamon, faraó, o deus encarnado, nascendo da flor de lótus, como aconteceu com o Sol, quando saiu do mar primordial. E outro detalhe muito interessante é que acredita-se, eu estou na turma dos pesquisadores que acreditam nisso, é que esse bebém, essa estrutura, provavelmente foi o que influenciou na criação das pirâmides. Que as pirâmides seria justamente remetendo a esse momento de criação e nascimento. Outra coisa que provavelmente foi escolhida por conta do bebém, desse momento da criação, é o Vale dos Reis. Não tem como eu apontar para vocês com um mouse, infelizmente. Mas vocês estão vendo esse montezinho tal, com o pico? Ali é o Erkunum, é o Monte Tebano. E acredita-se que o Vale dos Reis foi escolhido por conta dele, que ele remeteria às pirâmides, que por sua vez remeteria ao Bem-Bem. Isso, gente, só são hipóteses, tá? Eu sou da turma que acha que realmente é essa a ligação. Isso aqui não quer dizer que é verdade oficial e acabou. É uma hipótese e a gente precisa né? encontrar mais indícios que apontem para isso. Belezinha? Aí eu esqueci de falar sobre isso aqui. Lá no mar primordial, quando a flor de lótus estava emergindo com o bebê e o Deus Sol lá dentro, surgiu um Benu. O Benu é essa ave que vocês estão vendo. Inclusive, é tema da minha tatuagem, né? Aí eu não vou conseguir mostrar. Enfim, tá aqui o Benu. O Benuzinho. Ele é a representação do Ba, do Deus Sol. E a imagem dele é uma garça real. Essa ave que eu tô trazendo, eu não sei se ela é africana ou se é europeia, gente. Eu sou da arqueologia, não sou da biologia, então não vou saber a diferença. Mas acredita-se que a imagem do Benu foi escolhida para ser justamente uma garça, porque as garças, quando ocorriam as cheias do Nilo, e vinham os peixes, e vinha toda aquela abundância, as garças vinham também. Então, os egípcios teriam associado a chegada das cheias do Nilo, os egípcios teriam relacionado a chegada das garças e aquele barulho todo, e elas juntas com as cheias do Nilo. Então, começaram a associar uma coisa com a outra. O Benu, ele aparece no momento da criação para dar um grito, para dar o primeiro som do universo. E tudo bom? E temos também essa representação da importância da água também na arquitetura. Isso aí é um muro que está próximo do templo de Denderra, o templo de Hathor. E esse muro, gente, para quem me acompanha muito lá no Arqueologia pelo Mundo, guardem esse muro na cabeça. Porque esse muro, ele tem um detalhe que foi encontrado naquela cidade perdida que o Zahi Hawass encontrou, com muitas aspas. Esse muro, ele é retratado como ondas. Então, acredita-se que ele ser retratado assim, como ondas, seria relacionado com justamente o mar primordial. E se ligue, viu? Vou trazer esse assunto lá no canal em breve. Aqui é outro detalhe que eu gostaria muito de trazer, que é o exemplo que eu sempre estou trazendo, que é do Deus Ra, o Deus Sol, sempre viajando no céu noturno em uma barca, que de acordo com o mito, a diferença entre o dia e a noite é justamente o Deus Sol navegando no céu, e quando ele passa, vai levando o dia e trazendo a noite. A noite é quando ele entra em Nut, fica toda a escuridão e ele tem que enfrentar a serpente Apep. E claro, né, temos as divindades com formato de animais aquáticos. Temos o Thoth, que uma das representações dele é a Ibis. Temos a Heket, que é uma deusa Ram, que é a deusa do parto. A deusa do parto. O Thoth é o deus do conhecimento e escrita. Temos o Sobek, meu queridinho e maravilhoso, crocodilo, que é o deus da fertilidade. A propósito, beijo, pirula. Temos a Tauret, que é uma deusa com o formato de um hipopótamo fêmea, e ela era relacionada com o parto e a maternidade. E temos outras e outras divindades relacionadas com animais aquáticos, direta ou indiretamente também com a água. São várias. E outro detalhe que envolve o ambiente aquático, essa importância que os egípcios davam para ele. O calendário deles era dividido de acordo com as cheias e a seca do Nilo.
Aí temos o Aquete, que é a cheia do Nilo, quando tá vindo as enchentes e tá cobrindo parte do Kemet, né, do Egito. E sempre lembrando, gente, Kemet é só a parte fértil, porque também tinha o Desheret. Esses dois faziam parte do Egito. Kemet não é única e exclusivamente o Egito, não. O Egito era Kemet e Desheret, tá, gente? Aí, depois temos o Peret. Ah, inclusive, se vivêssemos no Antigo Egito, estávamos no início do Aquete, tá? Temos o Peret e temos o Shimu. Tudo isso relacionado com as cheias. E também temos a localização geográfica. Temos aí, né, o Egito, o rio Nilo cortando o Egito, e os antigos egípcios dividiam o território deles como o lado dos vivos, que era o lado leste, e o lado dos mortos, que era o oeste. E como era isso? Era uma das margens do Nilo e a outra margem do Nilo. E também eles se localizavam através do Nilo. Hoje a gente tem o norte, sul, leste, oeste. No Egito, eles olhavam a direção que a corrente do rio estava vindo. Tinha um local que vinha as águas e onde deságua. Então, se ela vinha para cá, eles sabiam que lá era o sul. E aqui é o norte. Entenderam? Tipo assim. E tinha a locomoção. Porque no Egito, eles tinham, sim, a biga, que é aquela carroça, sabe? A carrocinha não, né? Meio estranho chamar de carroça. Aquele carro de guerra tinha uma biga, mas a biga não era utilizada como transporte. Era utilizada em contexto de guerra ou rituais. Os egípcios, eles se locomoviam ou com animais, no caso o burro, ou embarcações. O Egito utilizava o rio Nilo como uma grande hidrovia. Isso é incrível, gente. Muito incrível. Então, veremos muitas representações de pessoas carregando carga em embarcações, pessoas de um lado ao outro com embarcações, mulheres com suas próprias embarcações, elas pilotando, né? E também temos as embarcações que eram utilizadas em contextos rituais. Essa aí é a Khufu I, um dos barcos do faraó Khufu. Ele foi sepultado com 2 ao lado de sua pirâmide. Esse é o Khufu I, que foi transferido recentemente para o Grande Museu Egípcio. E essa embarcação, existem indícios de que ela foi sim utilizada. No entanto, acredita-se que ela foi enterrada ao lado da pirâmide de Khufu como uma representação que o faraó utilizaria essa ou então a outra embarcação para chegar até a eternidade, remetendo àquela ideia do deus Ra fazendo a viagem dele do dia para a noite, no caso ele indo para o submundo. E teve o lance da transferência da barca que ocorreu recentemente. Esse aí é o caminhão que carregou a barca foi retirada do museu inteira. Inclusive tem post novo no Arqueologia Egípcia em que eu explico alguns detalhes e eu vou trazer isso em vídeo também. Tô preparando isso aí. Semana que vem vai ser a semana só para gravar vídeo, gente, porque eu tenho muito material bacana para passar para vocês. E eu achei interessante a forma como o governo egípcio organizou tudo, porque essa transferência durou 3 dias, contando com o momento de colocar a barca dentro da gaiola e a gaiola dentro desse caminhão. E eles começaram a transferir a barca à noite e ela só chegou ao Grande Museu Egípcio pela manhã. Vocês sacaram? Tipo, eles meio que imitaram a tradição egípcia, como se o faraó Khufu, com sua barca, trouxesse amanhã para o Grande Museu Egípcio. Isso foi muito simbólico e que eu achei muito interessante. É por isso que eu quero fazer um vídeo falando mais sobre a arqueologia de ambientes aquáticos e utilizando esse exemplo. E, por fim, temos aqui o Shaduf. Por que eu trouxe o Shaduf? Já que é um objeto tão banal. Eu trouxe ele porque eu gostaria de falar que o Egito Antigo, a arqueologia no Egito, ela é muito voltada para o lado funerário. E eu queria mostrar que é possível trabalhar com outros temas, sabe? E muito além do funerário. Eu escolhi a arqueologia de ambientes aquáticos porque eu vi ali uma proposta muito interessante, já que a água, ela também está sujeita a transformações por parte dos humanos. E eu trouxe esse exemplo do Shaduf porque foi muito interessante, já que eu estava ontem arrumando o meu computador e, por muita coincidência, eu encontrei uma pasta com essa imagem e com isso aqui, gente. Eu não sei de que data, de que ano é esse vídeo, mas ele é um vídeo que foi gravado no Egito e estão aí os egípcios utilizando um Shaduf. Eu achei isso muito, muito legal. A arqueologia de ambientes aquáticos, a arqueologia no geral, é muito legal, gente.
É muito bacana mesmo. Então é isso aí. Era isso que eu queria mostrar para vocês do meu trabalho, que foi feito na época da graduação. E quando eu fui para o mestrado, eu trabalhei com a arqueologia de ambientes aquáticos voltados para a área de oásis. Então é isso aí, gente. Muito obrigada.